Boa noite, meus irmãos. Como é bom podermos estar de volta aqui para esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Tem sido muito bom estar com vocês, acompanhando, e esta noite nós estaremos mais uma vez vendo sobre o contraste, sobre as características da sabedoria. A Palavra de Deus nos lembra, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Acabamos de ler o Salmo 112, versos de 1 a 5, promessa da vida futura aos piedosos. Nós vamos, neste momento, orar a Deus, pedindo a sua bênção para esse tempo que nós vamos ter juntos, estudando a sua palavra. Pastor Marta, nos conduz a Deus em oração. Com prazer, oremos então ao Senhor nosso Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bondoso Deus, te louvamos, Senhor. Te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos aproximarmos do Senhor em plena confiança, na certeza de que seremos recebidos perante o teu trono de graça, na certeza de que achamos misericórdia nesta ocasião, ó Pai. Amém. Te louvamos por saber que tu diriges as nossas vidas, sustentas as nossas mãos e pés, e que o Senhor, ó Pai, é o Senhor que cuida de nós em cada uma das nossas necessidades. Amém. Te louvamos pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Amém. Te louvamos pela comunhão com os santos e com o Senhor. Amém. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos, mas principalmente te louvamos porque tu és digno de honra, de glória e de louvor. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor com alegria, com gratidão no coração, Senhor. Amém. Amém. Salmo 111, nós vamos ler alternadamente. E lembre-se, o Salmo 111 termina dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É dentro deste assunto que nós vamos falar nessa noite. Vamos ler alternadamente, pastor? Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Como o seu louvor permanece para sempre, comecemos agora a louvar o nosso Deus com o hino de número 40, um hino que exalta o nome do Senhor. Hino 40, do Inário Novo Cântico, nos lembra Cântico ao Salvador. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus.
salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. De Cristo excelso, enfim, do amor, ó, vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Ler a palavra de Deus, analisando contrastes sobre as características da sabedoria. Nós vamos ler o verso 13, o verso 14 e também o verso 17. Quem entre vós é sábio? De Tiago, capítulo 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Juntos o 17, pastor. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Oremos mais uma vez. Nosso amado Deus, nosso Pai, a Tua palavra, que neste livro de Tiago nos lembra que quem precisa de sabedoria deve pedir ao Senhor. De fato, Deus bendito, quem não necessita de sabedoria? Todo ser humano, especialmente aqueles que são comprados pelo sangue de Cristo, carecem muito de sabedoria para viver e para em todas as coisas fazer o Teu nome ser glorificado. Mas, ó Deus, nós queremos uma sabedoria que seja celestial, não meramente sabedoria terrena. Por isso, nos ajude nesta hora, ao compreender a Tua palavra, colocá-la em prática no nosso viver. Nos ajude a perceber, ó Deus, o que de fato significa em nosso coração viver conforme a sabedoria celestial. Abençoa aqui a minha vida, a vida do reverendo Marco, a vida do teu servo André, que está conosco, e abençoa os nossos queridos que estão nos seus lares, que estão participando nesta hora desse tempo de aprendizado na Tua santa palavra. Fala ao nosso coração, nos edifique, Senhor, e nos faça conhecer os Teus propósitos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. De novo o assunto, né, pastor? Sabedoria. Como discernir se a sabedoria que possuímos é de natureza carnal ou se ela é espiritual? Alguns cristãos fazem uma falsa dicotomia entre sabedoria espiritual e prática. Nós podemos fazer a distinção entre sabedoria carnal e espiritual, mas a sabedoria espiritual, ela é prática. Ela orienta o cristão sobre como proceder. Então, na semana passada, nós tratamos sobre a sabedoria carnal, né, facciosa, mentirosa, mundana, animal, sensual, enfim, falamos bastante sobre esse assunto. Hoje nós vamos abordar a genuína sabedoria, a sabedoria espiritual, que é também, como já mencionei, uma sabedoria que conduz o cristão à prática de boas obras. Então, o que é espiritual é prático. Com certeza. Então, se já sabemos como é a sabedoria terrena,
é bom lembrar que desde que as duas sabedorias procedem de origem radicalmente opostas, elas também operam em caminhos diferentes. Qual é a evidência da falsa sabedoria? Como é que você percebe que ela está presente? Primeiramente, essa falsa sabedoria, ela se manifesta por meio de uma inveja amargurada. Vamos dar uma olhada no verso 14, pastor? O que diz aí? Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. E o 16 vai dizer: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Algum tempo atrás eu vi uma situação que acredito que se aplicava, ou que este texto se aplica com uma perfeição inigualável. Uma pessoa se vangloriando de que com as suas ações conseguiu atingir determinados alvos que não eram em nada louváveis. E a maneira como essa pessoa falava mostrava que de fato era uma pessoa muito sagaz, muito esperta, e acreditava, e esta é uma das dificuldades que nós temos às vezes, acreditava que a sua sagacidade e esperteza estava produzindo a glória de Deus, quando na verdade estava envergonhando o nome do Senhor. Então, essa sabedoria invejosa, divisionista, facciosa, da qual alguns se gloriam, o apóstolo Tiago diz que é uma mentira contra a verdade do Senhor. Interessante, não é? Então essa ambição de buscar essa sabedoria, ela está ligada à cobiça de uma posição, uma busca por status. Tiago alertou para o perigo de se cobiçar ofícios espirituais na igreja. Veja o que Tiago diz no versículo 1: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então Tiago está nos lembrando que a sabedoria do mundo diz: promova você mesmo, se autoprojete, você é melhor do que os outros. Os discípulos de Cristo discutiam quem era o maior dentre eles. Os fariseus, eles usavam suas atividades religiosas para se promoverem diante dos homens, como podemos ver em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus dizendo, verso de 1 a 18. Então a sabedoria do mundo, ela exalta o homem e rouba a Deus da sua glória. Essa é uma realidade. Nós não havíamos comentado, eu não havia falado nada a respeito desta questão que eu mencionei, o senhor completou, mas era justamente este o ambiente de busca de glória pessoal, busca de status, busca de poder no seio da igreja, quando o ensino do Senhor Jesus, que é a sabedoria encarnada, é justamente o contrário, né? É o da humildade, é o do serviço, é de que quem quer ser grande, e esta é a sabedoria do reino de Deus, é a lei do reino de Deus, que quem quer ser grande no reino de Deus deve ser o que mais serve. Então, esta é uma verdade insofismável em relação a aquele que quer ser grande e aquele que quer servir. É uma diferença radical. O que quer ser grande vai fazer de tudo, vai pisar em tudo que puder, em todos que puder. O que quer servir vai simplesmente servir, e o Senhor vai exaltar. Faz lembrar aquilo que o escritor dos Provérbios diz, né? Que a melhor coisa a fazer é você fazer bem feito, mas quando chegar em um lugar, ficar em um canto, espera até que alguém diga, achega-te mais para frente. Enquanto que aqueles que querem se achegar, querem ocupar os primeiros lugares, correm o risco do Senhor dizer, afastai-vos, e de mais lá para trás, eu quero uma outra pessoa aqui nesse lugar. O Senhor vai honrar aqueles que forem servos humildes e fiéis, e o Senhor vai humilhar aqueles que se exaltarem. Por isso que a sabedoria do mundo vai buscar exaltar o homem,
e vai roubar a Deus de sua glória. Ler 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 ao 31, é muito importante para você compreender o que estamos dizendo agora. O invejoso, em vez de alegrar-se com o triunfo do outro, ele alegra-se com o seu fracasso. Ele não fica feliz quando vê o outro projetando-se, crescendo. Ele fica feliz quando vê o outro escorregando. Ele não apenas deseja ter como o outro, mas tem tristeza, porque não tem o que é do outro. É assim que age o invejoso. O invejoso é alguém que tem uma super preocupação com sua posição, com sua dignidade e com seus direitos. Então, o que nós estamos dizendo em primeiro lugar é que você percebe a falsa sabedoria quando existe inveja amargurada. E é um detalhe para nós lembrarmos que quando alguém se acha cheio de direitos no reino de Deus, ele está, de certa maneira, tentando tirar algo que só pertence ao Senhor, porque é dele todo o direito, é dele toda a autoridade. Então, é bom que nós entendamos que, na medida em que servimos ao Senhor, nós exaltamos a sua autoridade, o seu nome. Quando nós recebemos o que Ele nos dá com ações de graças, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és sábio para me dar aquilo que eu careço. Não sou eu quem tem que dizer o que Deus deve dar a qualquer um. É o Senhor quem decide. Quando eu reconheço isso, eu estou reconhecendo a sabedoria genuína, a sabedoria lá do alto. Isso é sinal de que, de fato, há um temor de Deus no nosso coração. E esse temor de Deus, como já vimos na leitura do Salmo, é o princípio da verdadeira sabedoria. Exatamente. Então, a partir desse momento, precisamos ver a segunda realidade em torno da falsa sabedoria, que ela se manifesta através de um sentimento faccioso. Aqui no verso 14 é dito isso. Além de inveja amargurada, diz: e sentimento faccioso. A expressão é muito clara. No verso 16, ele vai falar de a confusão. Aí há confusão, mas ele já falou também, ainda no verso 16, sentimento faccioso. Então, essa expressão se repete tanto no 14 como no verso 16, a ideia dessa falsa sabedoria se manifestando através desse sentimento faccioso. E não pode ser diferente. Por que não pode ser diferente? Porque esta falsa sabedoria, essa esperteza, esta sagacidade, eu gosto muito de chamá-la de sagacidade, porque faz lembrar a serpente. Esta sagacidade é carnal. E se nós olharmos, iras, discórdias, dissensões, facções são obras da carne. Então, quando alguém consegue fazer o que os romanos faziam bem na antiguidade, dividir para conquistar, quando alguém faz isso bem feito, está mostrando que é apenas carnal, que é apenas sagaz. E, se me permitem ir até o fundo da questão, está mostrando que é apenas um discípulo de Satanás. Infelizmente é isso mesmo, não é? Então há grandes feridas nos relacionamentos dentro das famílias e das igrejas, exatamente por causa dessa falsa sabedoria. A palavra que Tiago usa aqui, eritia, significa espírito de partidarismo. Eu estava hoje estudando Filipenses 2, versos 3 e 4, e lá é a mesma palavra, a ideia do partidarismo. Subentende a inclinação por usar meios indignos e divisórios para promover os próprios interesses. Então era a palavra usada por um político à cata de votos. As pessoas estão ao seu favor ou então contra você. Paulo alertou em Filipenses 2:3, como eu já mencionei, sobre o perigo de estarmos envolvidos na obra de Deus com motivações erradas, vanglória e partidarismo. E até com aparência de espiritualidade. Se nós formos fazer uma rápida pesquisa na liturgia das igrejas primitivas,
Muito provavelmente a igreja mais aparentemente espiritualizada era a igreja de Corinto. E era a igreja mais dividida, subdividida. Nós vamos encontrar pelo menos 4 partidos dividindo a igreja. Paulo, os que diziam ser de Paulo, os que se diziam ser de Pedro, os que se diziam ser de Apolo, e os falsos cristãos que usavam o nome de Cristo para dividir a igreja. Eu sou de Cristo. Mas esse eu sou de Cristo era uma maneira de também dividir a igreja. Então nós temos uma confusão generalizada, dissensão, facções naquela igreja que parecia ser a mais espiritual. Ou seja, nem sempre a aparência de piedade é de fato espiritualidade, porque muitas vezes essa aparência de piedade é usada para dividir o corpo de Cristo, dividir a igreja do Senhor. Isso é, mais uma vez, repito, obra da carne. É verdade. Então, diante disso, o que a gente precisa ver é que alguns estudiosos do Novo Testamento vão fazer um comentário que vale a pena a gente conhecer aqui. Eu vou citar para vocês. Ele diz o seguinte, um dos comentaristas do Novo Testamento, que as rivalidades entre os mestres logo criam rivalidades na igreja. Os homens esforçam-se por ser cada qual o líder mais poderoso, e aqueles que os apoiam adicionam combustível ao fogo, até que tudo é consumido pelas chamas devoradoras da carnalidade. Todos são zelotes, mas não em favor de Cristo. São todos ambiciosos, mas somente em proveito próprio. Todos estão consumidos de ardor, mas não do fogo celestial, e sim do fogo do inferno. As dissensões eclesiásticas sempre foram caracterizadas por situações assim. E quanto mais homens carnais são exaltados e transformados em heróis, ou se apresentam a outros como tais, maior é o desastre. Então, a falsa sabedoria, que se estabelece por uma inveja amargurada, também se faz ver pelo sentimento faccioso. Se nós olharmos um pouquinho para a história da igreja, nós vamos perceber, por exemplo, que no século IV nós tivemos quase 100 anos de perseguições, de exílios. Só Atanásio foi exilado quase uma dezena de vezes. Isto por quê? Porque homens facciosos queriam impor a sua opinião doutrinária acima do ensino das Escrituras. Queriam impor para a igreja a ideia de que Jesus Cristo não é verdadeiramente divino. E isso causou intrigas políticas, religiosas, perseguições, confusões, brigas e mortes durante quase um século. Quantas discussões e divisões na igreja do Senhor poderiam ser evitadas se esse espírito faccioso causado por uma sabedoria mundana não fosse aceito no coração do povo de Deus? Mas às vezes é exatamente o contrário. Quanto mais hábil em dividir, mais sábio é considerado o divisor. E o dano muitas vezes é irreparável. Com certeza. Então, já analisamos o primeiro aspecto da falsa sabedoria, que é a inveja amargurada, o segundo aspecto, o sentimento faccioso, e agora, no versículo 14, ainda é dito para nós que nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, a falsa sabedoria, ela está misturada com mentiras, com a mentira de modo particular. A inveja produz sentimento faccioso, o sentimento faccioso promove a vaidade e a vaidade se alimenta da mentira. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, que vale a pena a gente conferir aqui, o apóstolo Paulo vai nos lembrar de algo muito interessante. Ele diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esta é uma verdade preciosa da palavra de Deus.
Então nós precisamos cuidar para não incorrermos no erro, né, de nos enchermos de uma sabedoria que nada mais é do que sofisma. O que é um sofisma? O sofisma é uma mentira com aparência de verdade. É um engano com aparência de sabedoria. E nos dias de Jesus, né, haviam numerosos mestres de sofismas que eram capazes de ensinar qualquer coisa, desde que fossem bem pagos. E o apóstolo Paulo vai dizer que a verdadeira sabedoria, ela anula sofismas. Então a sabedoria cristã que nós vamos ver, a sabedoria bíblica, a sabedoria espiritual, que nós vamos falar dentro de alguns instantes, nós vamos perceber que ela é o antídoto que a igreja precisa para não incorrer nesses erros de chamar para si uma sabedoria invejosa, facciosa e impura. Cheia de mentiras, não é? Portanto, a partir deste momento, foque na direção da verdadeira sabedoria e pergunte qual é a evidência da verdadeira sabedoria. Tiago vai trazer aqui uma lista, vai elencar vários adjetivos, vários atributos dessa verdadeira sabedoria. Começa no versículo 13, quando ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Parece que o primeiro atributo de uma vida realmente caracterizada pela sabedoria é a mansidão. E aqui está um fruto do Espírito, naturalmente. Mansidão não é fraqueza, mas pode realmente ser considerado um poder sob controle. Eu gosto muito de uma frase do Aristóteles. Ele diz que a mansidão é a suavidade dos fortes. Eu gosto de pensar nisso. A palavra mansidão era usada para um cavalo domesticado que tinha o seu poder sob controle. Uma pessoa que não tem controle pessoal ou domínio próprio não pode ser considerada uma pessoa sábia. Não tem controle, não tem domínio próprio, não é sábio. Mansidão, queridos, é o uso correto do poder, assim como sabedoria é o uso correto do conhecimento. A mansidão nos ajuda a deixar os nossos direitos serem defendidos pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz que o saber, o conhecimento destituído da verdadeira sabedoria vai gerar soberba. Enquanto que este conhecimento destituído de sabedoria produz divisão, busca de status a qualquer custo, a verdadeira sabedoria vai ser demonstrada e percebida pela existência de um espírito pacífico. E é bom que nós nos lembremos que os pacificadores são chamados pelo Senhor de bem-aventurados. Então, essa característica que existe em uma pessoa verdadeiramente sábia só evidencia o derramar de bênçãos sobre a sua vida e a colheita de bênçãos que ele vai ter por ser assim, por ser pacífico, bem-aventurado. De fato, e aí começa no verso 17, pastor, depois de falar da mansidão no verso 13, no verso 17 vai para um outro atributo. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Aqui vem a ideia da pureza, no verso 17. A sabedoria de Deus é incontaminada. Ela não sofre contaminação, sem qualquer defeito moral e sem motivos ulteriores. Ela é livre de ambição humana, ela é livre de autoglorificação. Primeiramente, ela é pura, pura. Mostra a importância da santidade na vida. Deus é santo, portanto, a sabedoria que vem de Deus é pura. Ele é livre de impureza. A pessoa que vive em sabedoria também é livre de impureza, livre de mácula, livre de dolo. A sabedoria de Deus, esta verdadeira sabedoria, nos conduz à pureza de vida. A sabedoria do homem conduz à amizade com o mundo
com as trevas. Esta é a direção que o nosso coração deverá buscar, se queremos viver na verdadeira sabedoria. Reflitamos um pouquinho mais sobre esta questão da pureza da sabedoria. A ideia de pureza é de integridade. Eu acredito que quando nós vamos proclamar a palavra de Deus de maneira íntegra, nós não precisamos nos esconder. Nós não precisamos escolher ambiente, qualquer lugar ela cabe. Mas a sagacidade geralmente é demonstrada em becos, em corredores, em caminhos tortuosos, em linguagem, em fala ao pé do ouvido, olhando para os lados para ver se não tem mais ninguém que possa contraditar. Geralmente o sagaz é desconfiado, medindo as palavras com medo de dizer algo para o seu interlocutor e ele depois usar isso contra ele, achando que o outro é tão sagaz quanto. Mas a sabedoria que vem de Deus não precisa de nada disso, ela pode ser proclamada dos eirados. Há um provérbio que diz que a maior bênção de falar a verdade é não precisar se esforçar para se lembrar do que disse, basta repetir aquilo que falou normalmente, aquilo que realmente aconteceu. E esta é uma característica da verdade de Deus, ela pode ser repetida e tem sido, essa que é interessante, né? O Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor tem sido repetido do mesmo jeito, há milênios, não precisa ser alterado, e o resultado tem sido o mesmo, salvação, glória de Deus. Então essa é uma característica interessante da sabedoria, ela é íntegra, serve bem em qualquer lugar, é como um diamante. Aí talvez você diga, não, um diamante não cabe em qualquer lugar, mas é claro que cabe. Eu gostaria, por exemplo, de comer uma feijoada e achar um diamante, nem que quebrasse o meu dente, maravilha, no arroz, em qualquer outro lugar, diamante cabe em qualquer lugar. Depois você usa como bem entender, como lhe for melhor. Então, essa é uma característica da sabedoria de Deus, ela é pura, ela cabe em qualquer lugar. Verdade. Então nós temos aí o primeiro atributo, a mansidão, o segundo atributo, a pureza, e o pastor já iniciou lá um pouco mais atrás, falando de um terceiro atributo da verdadeira sabedoria, que é a paz. Porque ali é dito no verso 17, que depois ela é pacífica. Sabedoria divina, ela não é contenciosa, nem facciosa, e nem beligerante. A sabedoria do homem leva a competição, leva a rivalidade, leva a guerra. Como diz o capítulo 4, verso 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então, a sabedoria de Deus, contrariamente a essa rivalidade, a essas guerras e essa competição, ela conduz à paz. Essa é a paz produzida pela santidade, uma paz que é produzida pela comunhão com Deus e não pela complacência ao erro. Não vou dizer nada porque senão eu crio problema. Não, você vai dizer. Isso é errado, isso não condiz com o propósito de Deus que está vivendo em sabedoria. Não se trata da paz que encobre o pecado, mas da paz que é fruto da confissão do pecado que nos leva a andar na presença de Deus. Esse é o terceiro atributo da verdadeira sabedoria. E é curioso pensar que a sabedoria que é pura, ela convive com a harmonia. Mas a sabedoria humana, que é impura, ela não consegue conviver harmonicamente. Há sempre disputas, ainda que o homem sagaz sacrifique um ou outro princípio para ter um ambiente mais ou menos harmonioso, mas nunca verdadeiramente harmonioso. A sabedoria de Deus não. Ela se mantém pura, e onde as pessoas atendem à sabedoria de Deus, há harmonia, há pureza e há harmonia.
mas a sagacidade não consegue manter pureza e harmonia. Sacrifica os dois. Verdade. Então nós temos já o terceiro atributo: mansidão, pureza, paz. E o versículo 17 vai falar de uma quarta verdade, e que também é um quarto atributo, que é a indulgência. Olha o que diz ali: indulgente, depois pacífica, indulgente. No grego, temos o termo piekes, isto é, razoável, cheio de consideração, moderado, gentil. Qualidades essas que os homens facciosos e por demais ambiciosos não possuem. Eles não conseguem viver dessa forma. Essa característica da sabedoria do alto trata da atitude de não criar conflitos, nem comprometer a verdade para manter a paz. É um equilíbrio. Ele nem cria conflitos, ele nem cria situações que comprometem a verdade para manter a paz. É ser gentil sem ser fraco. É usando a sua gentileza para falar com franqueza as questões. E gentileza pode ser colocada aqui como uma antítese à ardileza, a prática de ardiz. O ardiloso expande a sua atuação provocando divisão, enquanto que o gentil usa a sua maneira de agir, controlada pelo Espírito, de maneira pacientemente, sem acusar, sem cobrar, sem ameaçar, e obtém frutos de justiça, obtém resultados abençoados e abençoadores. Todos nós gostamos de conviver com pessoas gentis. Até uma campanha na mídia, alguns anos atrás, né? Gentileza gera gentileza, e é verdade. Mas esta gentileza que é tratada aqui é aquela gentileza firme, baseada na palavra, agindo com integridade, sem negociar princípios, mas sem ser belicoso. É pedido, por exemplo, à mulher sábia, né, que ela edifique a sua casa de maneira gentil. Mas o marido é um incrédulo. Ela, pelo seu reto proceder, ou por sua maneira gentil de proceder, ela conquista, ela ganha o seu marido. Então, esta é a ideia que é expressa aqui, que a sabedoria do alto, ela vai produzir na vida da pessoa uma maneira de agir que as pessoas notarão como alguém que tem o caráter de Cristo: mansidão, humildade, gentileza. Exatamente. Então, nós já vamos para o quinto atributo desta sabedoria. Falamos da mansidão, falamos da pureza, falamos da paz, falamos da indulgência. O que vem depois é tratável, lá no versículo 17. Você pode ir assinalando aí. Nós já estamos no quinto atributo. A palavra grega aqui é eipeites, que significa facilmente persuadido, contrário de obstinado. Essa sabedoria ela é aberta à razão, é ser uma pessoa comunicável, de fácil acesso. Jesus era assim. Jesus era tão assim que as crianças, os enjeitados, os leprosos, os doentes, as mulheres, os publicanos, as prostitutas, os doutores tinham livre acesso a ele. Ninguém se aproximava de Jesus e dizia: agora ele não pode. Não, ele dava essa abertura para as pessoas se aproximarem dele. A Bíblia, entretanto, fala de um homem chamado Nabal, um homem duro no trato, com quem ninguém podia se comunicar. Está um registro em 1 Samuel 25, 3 e 17. A verdadeira sabedoria tem como atributo ser tratável. E Nabal, cujo nome significa louco, por causa das suas ações, colocou em risco toda a sua casa. Quase que Davi invadia a sua propriedade e destruía todo mundo. Mas é interessante notar que a sabedoria que nós tratamos aqui, que é uma sabedoria tratável, ela é uma sabedoria que não negocia princípios. Ela se mantém firme,
na defesa da verdade. O Senhor Jesus começou várias e várias das suas falas com uma expressão, né, que mostrava a sua disposição para, tratando de todos com atenção, com a distinção necessária, ser sempre imparcial. Ele começava dizendo: em verdade vos digo. E às vezes dizia coisas extremamente duras, mas coisas que eram verdadeiras, a ponto de os seus inimigos, os fariseus, 7, 8, eles odiavam Jesus, eles planejavam matar Jesus, mas eles percebiam que não havia nada a dizer contra ele, porque a sua sabedoria, a sua fala era conduzida pelo Espírito do Senhor. Enquanto que um dos grandes problemas dos homens sabidos e sagazes é que eles têm tanto conhecimento, tantas certezas, que quando as suas certezas se chocam, eles não sabem o que fazer, e o resultado é conflito, é guerra, é divisão, é facção, tudo aquilo que nós vemos falando aqui sobre os resultados da sabedoria carnal. Verdade. Então nós tivemos já o quinto atributo da sabedoria verdadeira. Vamos para o sexto atributo, que está também no verso 17. Você pode até ir enumerando aí. O primeiro está no verso 13, que é a mansidão. O segundo já está no 17, a pureza. O terceiro, a pacificidade, ou a paz. O quarto é a indulgência. O quinto é ser tratável. O sexto é que ela é plena de misericórdia. Está aí no texto também. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro, é inclinar-se para socorrer o aflito, é sentir ternura pelo necessitado, estender-lhe a mão, ainda que ele nada mereça, você o faz. A parábola do bom samaritano nos exemplifica esse tipo de sabedoria. Para um samaritano, cuidar de um judeu que o hostilizava era um ato de misericórdia, porque estava agindo coberto da misericórdia do Senhor, plena de misericórdia. E o que nós temos então como característica da sabedoria, caminhando já para concluirmos, é que é essa expressão de misericórdia, como nós vemos nesta história mencionada, ela é feita sem buscar proveito próprio, ela é feita sem esconder a sua real natureza, ela é feita de maneira singela e verdadeira. Exatamente. Então, na sequência desses atributos da sabedoria, vai numerando: mansidão, pureza, paz, indulgência, plena de misericórdia, é o sexto, e o sétimo, diz lá no versículo 17, e de bons frutos. As pessoas que são fiéis, elas são frutíferas. Quem não produz frutos, vai produzir só folhas ou galhos. Ou espinhos. Ou espinhos, né? Então a sabedoria de Deus, ela é prática. Ela muda a vida e ela produz bons frutos para a glória de Deus. Exatamente. E o que a gente tem visto é que a falsa sabedoria, ela produz raízes expostas. Ela produz espinhos, e quando não produz isso, ela produz engano, como a figueira cheia de folhas que não tinha nada a oferecer. Então ela só produz enganos. Jesus perdeu tempo, digamos assim, quando poderia estar fazendo uma outra coisa, ao procurar figos naquela árvore. Muita aparência, mas nada de frutos. Esta é uma das características da sabedoria segundo o mundo, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é sempre frutífera, porque todo aquele que trabalha no Senhor, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, todo aquele que trabalha para o Senhor, trabalha com a certeza de que no Senhor o seu trabalho não é vão, não é em vão, sempre é produtivo, sempre produz frutos, e esse fruto permanece para a eternidade. Com certeza. Nós estamos chegando no penúltimo atributo da sabedoria, conforme a descrição de Tiago, capítulo 3, verso 13, é o primeiro, do 17, aí começamos, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, como já falamos, chegamos agora ao oitavo, que é a imparcialidade. Olha, que atributo é esse? Ser imparcial. Uma pessoa que não tem duas mentes, duas almas, como aquele lá que Tiago já descreveu no capítulo 1, verso 6, aquele que é uma pessoa
dúbia, que tem duas mentes, duas almas. A palavra grega é adiakrintos, que significa não dividido em julgamento. Não fica dividido. Quando você tem a sabedoria de Deus, você julga conforme a verdade e não conforme a pressão ou conforme a conveniência. Age com imparcialidade. Imparcialidade significa não tomar partido. E lembramos que a sabedoria mundana, ela é facciosa, ela divide, ela cria partidos. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando que é necessário que o homem de verdade, né, ele honre em pé aquilo que fala sentado. Né? E, curiosamente, eu via essa pessoa falar sentado e mudar tudo em pé. Mas o fato aqui é que, por causa de partidarismo, queria agradar todo mundo e, no final das contas, a gente percebe, reverendo, que o desejo é apenas de se dar bem. É fazer como os romanos: eu agrado você um pouquinho, eu agrado você um pouquinho. É como o político faz, né? Eu agrado uma minoria aqui, outra minoria aqui, mais outra minoria acolá, e no final das contas eu tenho todas as minorias comigo, eu faço maioria. Né? E não é assim a sabedoria divina. Jesus Cristo não buscou agradar grupos, não buscou agradar os fariseus, nem os herodianos, nem os saduceus, nem os zelotes. Ele simplesmente buscou fazer a vontade de Deus. E esta é a característica da sabedoria divina, da sabedoria que vem do alto. Ela não se envolve em partidos. Ela tem uma direção, ela é reta, é íntegra. O desejo é fazer a vontade de Deus. Lembra que o Senhor Jesus fala para... naquele episódio da mulher samaritana, que ele tinha uma vontade só. A sua comida, a sua bebida era a vontade do Pai. E esta é a característica, uma das características muito importantes da verdadeira sabedoria, da sabedoria que vem do alto. Exatamente. Nós chegamos então à última atitude ou o último atributo da verdadeira sabedoria. Você se lembra que são 9? Quer perceber? Quer lembrar? Quer anotar? Coloque aí. Primeiro, mansidão. Depois vem pureza. Depois vem a paz. Depois vem a indulgência. Está aí no versículo 17. Depois diz que ela é tratável. Diz que ela é plena de misericórdia, de bons frutos. Falamos da imparcialidade agora há pouco. E a última dessas atitudes, ou o último desses atributos, é ser sem fingimento. Está no verso 17, a última expressão. A palavra significa sinceridade, sem hipocrisia. O que é um hipócrita? O hipócrita é um ator que representa um papel diferente ao da sua vida real. Na sabedoria divina, não existe esse jogo de interesse, nem política de bastidor. A sabedoria, ela não opera por detrás de uma máscara. Agora é o tempo de usar as máscaras, né? E às vezes você nem sabe quem está falando assim de imediato, porque às vezes a pessoa está com a máscara, supostamente para o bem de outros, mas na realidade muitos usam essa máscara, que não é isso desse instrumento agora necessário, mas muitos usam a máscara visando apenas os seus próprios interesses. O que nós queremos, meus queridos irmãos, nesta noite, trazer ao seu coração é esse desafio de você a orar pedindo ao Senhor que traga sabedoria, não deixar o seu coração ser conduzido por uma falsa sabedoria, uma sabedoria que é invejosa, que é cheia de sentimento faccioso, uma sabedoria que se inclina para fazer o que não agrada a Deus. Mas, primeiramente, com toda convicção, esta verdadeira sabedoria, com esses 9 atributos que nós acabamos de ver. Nós não estamos aqui defendendo que você não use máscaras. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, logo quando começou esta questão aí da Covid-19, eu mencionei, eu falei, escrevi, e eu também, além de escrever, eu postei um vídeo falando justamente sobre isso. Nós não estamos dizendo para você não usar esta máscara, esse tipo de máscara. Esse você deve usar nesses dias. Mas o que nós estamos dizendo é que
as máscaras que tentam esconder o coração, essas não devem ser usadas pelo cristão. E mais, aqueles que usam máscaras neste sentido metafórico, um dia terão que se apresentar diante do Senhor sem máscaras. E aí a sua verdadeira natureza vai vir à tona e muitos perceberão que muito do que acreditaram ao longo dos anos era mero fingimento religioso, mero tradicionalismo, né, mera religiosidade. Nunca foi de fato fé, nunca foi de fato uma sabedoria orientada pela palavra de Deus. O fingido diz: eu gosto de fulano, mas, e vem uma carretel de acusações caluniosas, ou às vezes com algum conteúdo de verdade, mas sempre com fundo doloso, maldoso. Cristãos, nós não precisamos, para demonstrar a sabedoria de Deus, usar nenhum tipo de máscara. Basta que sejamos sinceros, íntegros, retos e mantenhamos uma boa consciência diante do Senhor. Portanto, cantemos: quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos boas novas que vêm lá dos céus. 221 é o hino que cantaremos agora para declarar o nosso desejo de viver em sabedoria, ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao
teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Orar a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite, tenhamos boas oportunidades de transmitir a palavra do Senhor pelo compartilhamento desta mensagem. E lembrando que nós voltaremos aqui na sexta-feira para o tempo de oração e no domingo para estudar as Escrituras às 9 horas, estudando agora um novo assunto sobre a comunhão na igreja e à noite a pregação da palavra. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os amados, aqueles que nos acompanharam pela rádio Os Semeadores, aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Deus dê uma semana abençoada para todos.